como que pode, né? Uma pessoa sentir alegria de estar na casa do Senhor, de apresentar louvor na casa do Senhor, né? No sátiro do nosso Deus, até as andorinhas, até os pardal, né, irmãos, faz em casa, na casa do Senhor, encontra lugar na casa de Deus, aleluia. Irmãos, sem perder tempo, olha que palavra maravilhosa, da qual vem a relatar, né, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, o que o Senhor Deus veio fazer na terra, glória a Deus, a qual, irmãos, anunciando o Evangelho, operando milagres e maravilhas por onde ele passava, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, irmão, onde ele passa, ele opera maravilha, glória a Deus. E eu tenho certeza que ele já passou aqui nesta noite, eu tenho certeza que ele já andou nessa casa aqui nesta noite, aleluia, operando milagres. Oh, irmãos, muitas vezes nós olhamos no vosso rosto, mas nós não podemos contemplar como está o teu coração. Mas o Senhor Jesus contemplou e já fez milagre, glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus, irmãos, ele andando, fazendo a obra, pregando, irmãos, porque não foi fácil. As pessoas, irmãos, estavam acostumadas com a lei de Moisés e não estavam esperando o Senhor Jesus. E de repente esse varão começou a pregar, a falar, irmãos, da nova aliança, a falar do Evangelho, esse Evangelho novo, as boas novas, aleluia. E muitas das pessoas, irmãos, acreditavam, mas outros não acreditavam, outros seguiam o Senhor porque sabia que aonde o Senhor Jesus Cristo estava, podia ter pão, podia ter comida para comer, aleluia. Mas ele queria, irmãos, que as pessoas aceitassem esse Evangelho para ser transformado, para ser redimido, para ser realinhado ao céu, aleluia. E ele andando, irmãos, ali passando por Jericó, aleluia, ali ele operou milagres, né? Curou o Bartimeu, curou o amigo do Bartimeu também, que era cego, aleluia. E assim, irmão, Zaqueu ficou sabendo da existência do Senhor, muito curioso, ele queria ver Jesus passar, aleluia. Nós vemos aqui que como ele era de baixa estatura, de pequena estatura, aleluia, e por causa da multidão, não tinha como ele tocar em Jesus ou ver Jesus, porque ele queria conhecer de perto, aleluia. Então ele, irmãos, pensou consigo: eu vou subir, aleluia, eu vou subir numa figueira, porque eu tenho certeza que ele vai passar por ali. E assim ele fez, ele correu e subiu naquela figueira, aleluia. E assim, irmãos, ele foi contemplado com essa tão grande salvação, porque, irmãos, ele correu atrás do seu sonho, ele correu atrás do seu desejo. Não era um desejo carnal, não era um desejo, irmãos, como qualquer outro, mas o desejo de Zaqueu era conhecer o Senhor Jesus de perto, aleluia. E assim, quando o Senhor Jesus passou por debaixo daquela figueira, ele olhou para cima, ele parou e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Desce depressa, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele louvor até parou de tocar, até pararam de cantar aquele louvor que diz assim: como Zaqueu, eu quero subir, aleluia. Mas hoje, nessa noite, irmãos, como Zaqueu, eu quero descer. Eu quero descer correndo, eu quero descer com muita pressa, aleluia, para abraçar o Senhor, para receber o Senhor na minha vida, aleluia. Descer depressa, descer correndo, que muitas das vezes, irmãos, nós subimos tão alto em nosso pedestal, nós subimos no nosso ego, muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos podendo, nós achamos que nós somos alguma coisa, aleluia. Mas o Senhor disse: desce depressa, aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, que tem Bíblias atualizadas, Bíblias
essas Bíblias, irmãos, que, olha, não me agrada, viu? Porque muda até o texto, com o texto muda versículo. Nas outras Bíblias está escrito assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na tua casa. Aleluia. Mas aqui é tão lindo, é tão maravilhoso esse versículo, que o Senhor Jesus Cristo disse assim: porque hoje me convém pousar na tua casa. É muito maravilhoso quando as coisas é certa, irmão, quando é a verdade, né? Hoje me convém pousar na tua casa. Olha, irmãos, que interessante. Esse homem publicano, irmão, esse homem ladrão, furtava os homens, aleluia, cobrava impostos absurdos, aleluia. Mas, irmãos, quando Jesus Cristo entra em nossa vida, as coisas mudam. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, as coisas, irmãos, tomam outro rumo. Aleluia. E Zaqueu, irmãos, ficou tão feliz, tão contente, que ele recebeu Jesus com júbilo. Ele recebeu com muita alegria. Oh glória, Jesus vai entrar na minha casa, Jesus vai pousar na minha casa, Jesus vai pousar na minha casa. Oh maravilha, meu Deus. Irmão, se você soubesse que Jesus ia pousar hoje na tua casa, nossa, eu tenho certeza que você não sabia o que você ia fazer. Você ia dar a melhor cama para ele, você ia fazer a melhor janta, você ia fazer alguma coisa muito especial, porque estava entrando dentro da tua casa o Rei dos Reis. Aleluia. E Zaqueu, irmãos, recebeu o Senhor na sua casa, ali conversando, ali falando, e eu tenho certeza que a multidão, irmãos, ficou muito irada. A multidão começou a criticar, começou a falar tantas coisas. Olha, onde já se viu o Senhor entrar na casa desse homem, esse homem que rouba nós nos impostos. Aleluia. É tanta conversa daqui e dali, né, irmãos? E Zaqueu estava recebendo a vitória. Enquanto a multidão estava criticando, Zaqueu estava recebendo Jesus na sua casa. Aleluia. E é assim, irmãos, quantas vezes nós deixamos de olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós começamos a dar ouvido para as multidões. Nós inclinamos para dar ouvido para as críticas, para as conversas profanas, para as conversas que não têm edificação, para as conversas que nos tiram do nosso alvo, para as conversas que nos tiram de Jesus. Aleluia. Mas ali, irmãos, Zaqueu não queria nem saber. Ele estava alegre, estava regozijando com a presença do Mestre em sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, o povo murmuraram vendo isso. Como o Senhor Jesus pode ser hóspede de um homem pecador? Isso aconteceu várias vezes com aquela mulher que derramou, né, irmãos, um vaso de alabastro cheio de unguento precioso sobre o Senhor. Quantas das vezes Jesus foi criticado por jantar na casa de pecadores? Aleluia. Mas as pessoas não entendem, ainda não querem entender, ou talvez não querem. Aleluia. Não sabe que a obra do Senhor Jesus é uma obra redentora. Não sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele é redimidor, resgatador. Aleluia. Ainda não entendem a palavra, ainda não entendem o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio religar o homem com Deus. Aleluia. E fica debatendo daqui, debatendo dali, colocando tantas coisas, tanto empecilho, sendo que a verdade, irmãos, é tão clara. Aleluia. E o Senhor Jesus, irmãos, olha que maravilha, conversando ali, naquele jantar, aquela noite, aleluia. Eu não sei onde a multidão foi dormir, mas eu sei que Jesus dormiu ali, na casa de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Passou a noite, eu tenho certeza que foi dormir bem tarde.
porque ficaram conversando. Como é gostoso, né, irmãos? Quando vai uma amiga, um amigo na nossa casa pousar, a gente fica até tarde conversando, aleluia, falando das bênçãos, e ali o Senhor Jesus falando, né, irmãos? E nessa conversa, Zaqueu falou: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando a pessoa, irmãos, se encontra com o Senhor, aleluia, ela se entrega, irmãos, de corpo e alma e coração. O que é dela, irmãos, é dos outros, reparte com alegria, aleluia, vai pedir perdão, aleluia, começa a lembrar das pessoas que ofendeu e corre atrás, vai se redimir, aleluia, porque agora, irmãos, tem nova vida com Jesus, aleluia. Agora quer andar certo, agora quer andar, irmãos, retamente na presença do Senhor, aleluia. E a gente vem aqui, irmãos, que palavra maravilhosa. Jesus respondeu e disse: hoje veio a salvação nesta casa, pois também ele é filho de Abraão. Quer dizer, irmãos, ele também faz parte de salvação. Tem pessoas que dizem assim: ah, meus pais são crentes, são salvos, mas eu não. Aleluia, você também faz parte, irmão. Você também faz parte. A salvação também é para ti. A salvação é para todos aqueles que crêem. Todos que creem em Jesus Cristo, irmãos, têm direito de salvação. Aleluia. Porque esse é filho de Abraão, porque tem fé. A fé no Senhor. E Jesus então conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, maravilha! Essa obra redentora, essa obra da cruz, a qual o irmão se deu início lá no Éden, o Senhor preparando esse cordeiro, o Senhor preparando essa tão grande salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! E ele ainda nesta noite, ele ainda está procurando as suas ovelhas perdidas. Ele está, irmãos, ele não dorme nem tosqueneja, procurando as suas ovelhas perdidas. Aleluia! Aquela mulher cananeia veio correndo atrás dele, gritando, aleluia! E ele caminhando, andando, ele disse: por que essa mulher está gritando? Essa mulher está gritando atrás de nós. Aleluia. Eu vejo os discípulos dizendo assim: nem liga para ela, é uma cananita. Glória a Deus. Mas, irmãos, Jesus parou e ela disse: olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse: olha, minha filha, eu não posso fazer nada, porque eu vim para os meus. Eu não posso pegar o pão dos meus filhos e lançar os cachorrinhos. E ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. E Jesus disse: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé, nem na minha casa eu encontrei tanta fé. Aleluia. Vai e seja feito conforme a tua fé. Aleluia. E ela correu, abraçou aquela fé, aquela palavra, e quando ela chegou em casa, a sua filha estava na cama, toda curada, liberta. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo, irmãos, aquela mãe feliz, irmãos, porque o Senhor disse: a tua fé te salvou. Glória a Deus. É isso que Jesus veio fazer, irmão. Veio quebrar, irmão, essa corrente maléfica, que isso não pode, aquilo não pode. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa se é grego, se é judeu, se é servo, se é livre, se é macho ou é fêmea, o importante é crer no Salvador Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus.
E nessa noite, irmãos, como Zaqueu, nós vamos correndo, descendo, vamos descendo e vamos, irmãos, abraçar o Senhor da nossa vida, abraçar Jesus Cristo de Nazaré e dizer para Ele: nunca mais o Senhor vai sair dessa casa, fica nessa casa, pousa nessa casa, mora nessa casa. Aleluia! Como que pode, irmãos, um homem viver sem o Senhor? Como que pode, irmãos, uma pessoa andar sem Jesus? Qual é a esperança de uma pessoa que não tem o Senhor? Aleluia! É como aquele louvor que diz: é como a folha seca jogada ao vento, que vai de uma parte para outra. Aleluia! Sem esperança de nada. Glória a Deus. Mas bem-aventurado é tu, irmãos, que hoje recebe ao Senhor na tua vida, aquele que pode, aquele que faz, irmão, aquele que é o Deus do impossível, o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, o Deus que cuida de ti, o Deus que prepara a tua comida, aquele que te veste, aquele que te sara, aquele que te ergue e aquele que te ajuda a marchar na terra. Aleluia! É o Deus, irmãos, que entrou na casa de Zaqueu para mudar a vida de Zaqueu, para restituir as pessoas que ele defraudou. Oh, glória a Deus! Olha que tremendo, irmão. Se não houver transformação, se não houver regeneração, então Jesus não entrou na casa. Só está uma casca por fora, só está um túmulo caiado, irmão. Aleluia! Mas quando Jesus Cristo entra dentro, irmão, da casa, há transformação, a alegria. Eu vejo a alegria de Zaqueu, né, irmãos? Feliz, contente, porque Jesus entrou ali. Aleluia! Quem é salvo em Jesus Cristo verdadeiramente, ele é feliz. Ah, mas tantas pessoas, irmão, falam assim: como que você pode ser tão feliz? Olha quanta prova que você passa, olha quanta luta que você passa, né? E você está sempre contente, sempre feliz, parece que nada acontece contigo. Sabe o que é? É Jesus Cristo, irmão, que entra na casa, é Jesus Cristo que está morando aí dentro da casa. Aleluia! Oh, que maravilha, aleluia! Com Jesus Cristo no barco, tudo vai bem, irmão. Ainda que a tempestade, ainda que os ventos sopram o barco, joga para lá e para cá, irmão, mas Jesus Cristo está no barco. Aleluia! Jesus Cristo está na frente. Glória a Deus. Então vamos fazer como Zaqueu descer e receber Jesus gostoso, né? Aleluia. E aí no versículo 8 diz: levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Então aqui a gente vê, irmãos, subiu na árvore, desceu encontrar o Senhor, levantou-se e conversou com o Senhor. Aleluia. Quantas vezes a gente tem que se levantar também, irmão? Levantar de madrugada, levantar, irmãos, da nossa preguiça espiritual. Aleluia. Para falar com o Senhor. Oh, glória, aleluia. Vai deixando, vai empurrando, né, irmão? O Senhor está tocando, o Senhor quer fazer algo, quer fazer um movimento, quer fazer uma transformação, quer redimir, quer transformar, mas você não levanta. Tem que levantar e andar. Aleluia. Tem que levantar e marchar, irmão. Não tem que ficar dependendo de ninguém, não tem que ficar pedindo opinião para ninguém, não, irmão. Tem que ter decisão própria. Tem que ter força de vontade, tem que ter determinação. Eu vou subir na árvore porque eu vou ver Jesus passar, e Jesus passou e deu vitória. Aleluia. Tem que querer fazer. Ah, mas a árvore é muito grande, muito alta a árvore, não vai dar não. E agora? Se ele pensasse dessa forma, ele não ia ter vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa é uma palavra digna de toda aceitação, amém? Hoje veio salvação nessa casa. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Glória a Deus. Jesus nos resgatou,
livrou dos laços da morte, irmão. Então nós vamos cear com o Senhor, né? Nós vamos cear com o Senhor. O Senhor Jesus disse assim: quem aceita Ele no Pai, o Pai em nós nele, né, irmãos? Aquela comunhão um com o outro, né? Glória a Deus, ser amigo de Jesus, andar com o Senhor, abraçar o Senhor e lutar pela sua causa, lutar pelo Evangelho, ainda que nos custe a nossa vida. Glória a Deus, porque, irmãos, os que seguem ao Senhor, irmão, dá vida pelo Senhor. Amém? As palmas, exato o nome de Jesus. Eu agradeço a Deus. Jesus Cristo, e as palmas são para Jesus, para a nossa camisa. Graças a Deus. Para a igreja conversa de Jesus, amém? Amém. Vamos estar lendo Lucas 19. Glória a Deus. Aleluia. Zaqueu publicando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, era ele. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Graças a Deus. Louvamos o nome do Senhor por sentar em nome do Cordeiro. Deus é tremendo, maravilhoso, né, irmãos? Nós já podemos sentir aqui a presença do Espírito de Deus, a presença do Senhor nesse lugar, né, irmãos? Que maravilha, né? Eu às vezes não me conformo quando a pessoa diz assim que não precisa vir na igreja, que a igreja é nós, que nós podemos buscar o Senhor em casa, né, irmãos? Eu fico pensando, mas como que pode, né? Uma pessoa sentir a alegria de estar na casa do Senhor, de apresentar louvor na casa do Senhor, né? No sábado do nosso Deus, até as andorinhas, até os pardal, né, irmãos, faz em casa, na casa do Senhor, encontra lugar na casa de Deus, aleluia. Irmãos, sem perder tempo, olha que palavra maravilhosa, da qual venha relatar, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, o que o Senhor Deus veio fazer na terra. Glória a Deus, a qual, irmãos, anunciando o Evangelho, operando milagres e maravilhas por onde ele passava. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, irmão, onde ele passa, ele opera maravilha. Glória a Deus. E eu tenho certeza que ele já passou aqui nesta noite. Eu tenho certeza que ele já andou nessa casa aqui nesta noite. Aleluia, operando milagres. Oh, irmãos, muitas vezes nós olhamos no vosso rosto, mas nós não podemos contemplar como está o teu coração. Mas o Senhor Jesus contemplou e já fez milagre. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus, irmãos, ele andando, fazendo a obra, pregando, irmãos, porque não foi
fácil. As pessoas, irmãos, estavam acostumadas com a lei de Moisés e não estavam esperando o Senhor Jesus. E de repente esse varão começou a pregar, a falar, irmãos, da nova aliança, a falar do evangelho, esse evangelho novo, as boas novas. Aleluia. E muitas das pessoas, irmãos, acreditavam, mas outros não acreditavam. Outros seguiam o Senhor porque sabia que aonde o Senhor Jesus Cristo estava podia ter pão, podia ter comida para comer. Aleluia. Mas ele queria, irmãos, que as pessoas aceitassem esse evangelho para ser transformado, para ser redimido, para ser realinhado ao céu. Aleluia. E ele andando, irmãos, ali passando por Jericó. Aleluia. Ali ele operou milagres, né? Curou Bartimeu, curou o amigo do Bartimeu também, que era cego. Aleluia. E assim, irmão, Zaqueu ficou sabendo da existência do Senhor, muito curioso. Ele queria ver Jesus passar. Aleluia. Nós vemos aqui que como ele era de baixa estatura, de pequena estatura, aleluia, e por causa da multidão não tinha como ele tocar em Jesus ou ver Jesus, porque ele queria conhecer de perto. Aleluia. Então ele, irmãos, pensou consigo: eu vou subir, aleluia, eu vou subir numa figueira, porque eu tenho certeza que ele vai passar por ali. E assim ele fez, ele correu e subiu naquela figueira. Aleluia. E assim, irmãos, ele foi contemplado com essa tão grande salvação. Porque, irmãos, ele correu atrás do seu sonho, ele correu atrás do seu desejo. Não era um desejo carnal, não era um desejo, irmãos, como qualquer outro, mas o desejo de Zaqueu era conhecer o Senhor Jesus de perto. Aleluia. E assim, quando o Senhor Jesus passou por debaixo daquela figueira, ele olhou para cima, ele parou e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Desce depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele louvor até parou de tocar, até pararam de cantar aquele louvor que diz assim: como Zaqueu, eu quero subir. Aleluia. Mas hoje nessa noite, irmãos, como Zaqueu, eu quero descer. Eu quero descer correndo. Eu quero descer com muita pressa. Aleluia. Para abraçar o Senhor, para receber o Senhor na minha vida. Aleluia. Descer depressa, descer correndo. Que muitas das vezes, irmãos, nós subimos tão alto em nosso pedestal, nós subimos no nosso ego. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos podendo, nós achamos que nós somos alguma coisa. Aleluia. Mas o Senhor disse: desce depressa. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, que tem Bíblias atualizadas, Bíblias, essas Bíblias, irmãos, que, olha, não me agrada, viu? Porque muda até o texto, com o texto muda versículo. Nas outras Bíblias está escrito assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na tua casa. Aleluia. Mas aqui é tão lindo, é tão maravilhoso esse versículo, que o Senhor Jesus Cristo disse assim: porque hoje me convém pousar na tua casa. É muito maravilhoso quando as coisas é certa, irmão, quando é a verdade, né? Hoje me convém pousar na tua casa. Olha, irmãos, que interessante. Esse homem publicano, irmão, esse homem ladrão, furtava os homens, aleluia, cobrava impostos absurdos, aleluia. Mas, irmãos, quando Jesus Cristo entra em nossa vida, as coisas mudam. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, as coisas, irmãos, tomam outro rumo. Aleluia. E Zaqueu, irmãos, ficou tão feliz, tão contente, que ele recebeu Jesus com júbilo. Ele recebeu com muita alegria. Oh, glória, Jesus vai entrar na minha casa, Jesus vai pousar na minha casa, Jesus vai pousar na minha casa.
Zaqueu, irmãos, recebeu o Senhor na sua casa, ali conversando, ali falando, e eu tenho certeza que a multidão, irmãos, ficou muito irada. A multidão começou a criticar, começou a falar tantas coisas. Olha onde já se viu o Senhor entrar na casa desse homem, esse homem que rouba nós nos impostos. Aleluia. É tanta conversa daqui e dali, né, irmãos? E Zaqueu estava recebendo a vitória. Enquanto a multidão estava criticando, Zaqueu estava recebendo Jesus na sua casa. Aleluia. E é assim, irmãos, quantas vezes nós deixamos de olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós começamos a dar ouvido para as multidões. Nós inclinamos para dar ouvido para as críticas, para as conversas profanas, para as conversas que não têm edificação, para as conversas que nos tiram do nosso alvo, para as conversas que nos tiram de Jesus. Aleluia. Mas ali, irmãos, Zaqueu não queria nem saber. Ele estava alegre, estava regozijando com a presença do Mestre em sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, o povo murmuraram vendo isso. Como o Senhor Jesus pode ser hóspede de um homem pecador? Isso aconteceu várias vezes com aquela mulher que derramou, né, irmãos, um vaso de alabastro cheio de unguento precioso sobre o Senhor. Quantas das vezes Jesus foi criticado por jantar na casa de pecadores? Aleluia. Mas as pessoas não entendem, ainda não querem entender, ou talvez não querem. Aleluia. Não sabe que a obra do Senhor Jesus é uma obra redentora. Não sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele é redimidor, resgatador. Aleluia. Ainda não entendem a palavra, ainda não entendem o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio religar o homem com Deus. Aleluia. E fica debatendo daqui, debatendo dali, colocando tantas coisas, tanto empecilho, sendo que a verdade, irmãos, é tão clara. Aleluia. E o Senhor Jesus, irmãos, olha que maravilha, conversando ali, naquele jantar, aquela noite, aleluia. Eu não sei onde que a multidão foi dormir, mas eu sei que Jesus dormiu ali, na casa de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Passou a noite, eu tenho certeza que foi dormir bem tarde, porque ficaram conversando. Como é gostoso, né, irmão? Quando vai uma amiga, um amigo na nossa casa pousar, a gente fica até tarde conversando, aleluia, falando das bênçãos, e ali o Senhor Jesus falando, né, irmãos? E nessa conversa, Zaqueu falou: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando a pessoa, irmãos, se encontra com o Senhor, aleluia, ela se entrega, irmãos, de corpo e alma e coração. O que é dela, irmãos, é dos outros, reparte com alegria, aleluia, vai pedir perdão, aleluia, começa a lembrar das pessoas que ofendeu e corre atrás, vai se redimir, aleluia, porque agora, irmãos, tem nova vida com Jesus, aleluia. Agora quer andar certo, agora quer andar, irmãos, retamente na presença do Senhor, aleluia. E a gente vem aqui, irmãos, que palavra maravilhosa. Jesus respondeu e disse: hoje veio a salvação nesta casa, pois também ele é filho de Abraão. Quer dizer, irmãos, ele também faz parte de salvação. Tem pessoas que dizem assim: ah, meus pais são crentes, são salvos, mas eu não. Aleluia. Você também faz parte, irmão. Você também faz parte. A salvação também é para ti. A salvação é para todos aqueles que crêem. Todos que creem em Jesus Cristo, irmãos, têm direito de salvação. Aleluia. Por
porque esse é filho de Abraão? Porque tem fé, a fé no Senhor. E Jesus então conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, maravilha! Essa obra redentora, essa obra da cruz, a qual o irmão se deu início lá no Éden, o Senhor preparando esse cordeiro, o Senhor preparando essa tão grande salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! E Ele ainda nesta noite, Ele ainda está procurando as suas ovelhas perdidas. Ele está, irmãos, Ele não dorme nem tosqueneja, procurando as suas ovelhas perdidas. Aleluia! Aquela mulher cananeia veio correndo atrás dele, gritando, aleluia! E ele caminhando, andando, ele disse: por que essa mulher está gritando? Essa mulher está gritando atrás de nós. Aleluia! Eu vejo os discípulos dizendo assim: nem liga para ela, é uma cananita. Glória a Deus. Mas, irmãos, Jesus parou e ela disse: olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse: olha, minha filha, eu não posso fazer nada, porque eu vim para os meus. Eu não posso pegar o pão dos meus filhos e lançar os cachorrinhos. E ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. E Jesus disse: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé, nem na minha casa eu encontrei tanta fé. Aleluia. Vai e seja feito conforme a tua fé. Aleluia. E ela correu, abraçou aquela fé, aquela palavra, e quando ela chegou em casa, a sua filha estava na cama, toda curada, liberta. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo, irmãos, aquela mãe feliz, irmãos, porque o Senhor disse: a tua fé te salvou. Glória a Deus. É isso que Jesus veio fazer, irmão. Veio quebrar, irmão, essa corrente maléfica, que isso não pode, aquilo não pode. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa se é grego, se é judeu, se é cego, se é livre, se é macho ou é fêmea, o importante é crer no Salvador Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E nessa noite, irmãos, como Zaqueu, nós vamos correndo, descendo, vamos descendo e vamos, irmãos, abraçar o Senhor da nossa vida, abraçar Jesus Cristo de Nazaré e dizer para Ele: nunca mais o Senhor vai sair dessa casa. Fica nessa casa, posa nessa casa, mora nessa casa. Aleluia. Como que pode, irmãos, um homem viver sem o Senhor? Como que pode, irmãos, uma pessoa andar sem Jesus? Qual é a esperança de uma pessoa que não tem o Senhor? Aleluia. É como aquele louvor que diz: é como a folha seca jogada ao vento, que vai de uma parte para outra. Aleluia. Sem esperança de nada. Glória a Deus. Mas bem-aventurado é tu, irmãos, que hoje recebe ao Senhor na tua vida, aquele que pode, aquele que faz, irmão, aquele que é o Deus do impossível, o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre, o Deus que cuida de ti, o Deus que prepara a tua comida, aquele que te veste, aquele que te sara, aquele que te ergue e aquele que te ajuda a marchar na terra. Aleluia. É o Deus, irmãos, que entrou na casa de Zaqueu para mudar a vida de Zaqueu, para restituir as pessoas que ele defraudou. Oh, glória a Deus. Olha que tremendo, irmão. Se não houver transformação, se não houver regeneração, então Jesus não entrou na casa. Só está uma casca por fora, só está um túmulo caiado, irmão. Aleluia. Mas quando Jesus Cristo entra dentro, irmão, da casa, há transformação, a alegria,
Eu vejo a alegria de Zaqueu, né, irmãos? Feliz, contente, porque Jesus entrou ali. Aleluia. Quem é salvo em Jesus Cristo verdadeiramente, ele é feliz. Mas tantas pessoas, irmão, falam assim: como que você pode ser tão feliz? Olha quanta prova que você passa, olha quanta luta que você passa, né? E você está sempre contente, sempre feliz. Parece que nada acontece contigo. Sabe o que é? É Jesus Cristo, irmão, que entra na casa. É Jesus Cristo que está morando aí dentro da casa. Aleluia. Oh, que maravilha, aleluia. Com Jesus Cristo no barco, tudo vai bem, irmão. Ainda que a tempestade, ainda que os ventos assoprem o barco, joga para lá e para cá, irmão, mas Jesus Cristo está no barco. Aleluia. Jesus Cristo está na frente. Glória a Deus. Então vamos fazer como Zaqueu, descer e receber Jesus gostoso, né? Aleluia. E aí no versículo 8 diz: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. Então aqui a gente vê, irmãos, subiu na árvore, desceu encontrar o Senhor, levantou-se e conversou com o Senhor. Aleluia. Quantas vezes a gente tem que se levantar também, irmão? Levantar de madrugada, levantar, irmãos, da nossa preguiça espiritual. Aleluia. Para falar com o Senhor. Oh, glória, aleluia. Vai deixando, vai empurrando, né, irmão? O Senhor está tocando, o Senhor quer fazer algo, quer fazer um movimento, quer fazer uma transformação, quer redimir, quer transformar, mas você não levanta. Tem que levantar e andar, aleluia. Tem que levantar e marchar, irmão. Não tem que ficar dependendo de ninguém, não tem que ficar pedindo opinião para ninguém, não, irmão. Tem que ter decisão própria. Tem que ter a força de vontade, tem que ter a determinação. Eu vou subir na árvore porque eu vou ver Jesus passar. E Jesus passou e deu vitória. Aleluia. Tem que querer fazer. Mas a árvore é muito grande, muito alta a árvore, não vai dar não. E agora? Se ele pensasse dessa forma, ele não ia ter vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa é uma palavra digna de toda aceitação, amém? Hoje veio salvação nessa casa. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Glória a Deus. Jesus nos resgatou, nos livrou dos laços da morte, irmão. Então nós vamos cear com o Senhor, né? Nós vamos cear com o Senhor. O Senhor Jesus disse assim: quem aceita Ele no Pai, o Pai em nós nele, né, irmãos? Aquela comunhão um com o outro, né? Glória a Deus, ser amigo de Jesus, andar com o Senhor, abraçar o Senhor e lutar pela sua causa, lutar pelo Evangelho, ainda que nos custe a nossa vida. Glória a Deus, porque, irmãos, os que seguem ao Senhor, irmão, dá vida pelo Senhor. Amém? As palmas exaltam o nome de Jesus.